Olá! Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E para hoje, tem o tapete Gabi. Esse tapete, ele é criação da amiga e artesã Rosimeire Santana. Foi ela quem criou essa peça linda e também foi ela quem escolheu esse nome em homenagem à sua filha Gabriela. Também quero aproveitar essa oportunidade para mais uma vez agradecer à artesã Rosimeire Santana por permitir que eu gravasse a videoaula dessa peça maravilhosa. E para quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho da Meire, eu estou deixando no primeiro comentário e na descrição desse vídeo o link da página que ela tem no Facebook. Bem, agora deixa eu falar aqui da peça. Ela ficou medindo 78 centímetros aqui de comprimento por 51 centímetros de largura. E também muito fácil de aumentar no comprimento. Para fazer mais compridas, é só emendar mais hexágonos aqui no meio do tapete, desses que estão aqui no laranja, que você consegue fazer uma passadeira com esse modelo. E durante o vídeo eu estarei dando mais orientações nos locais aqui do aumento. Então, com esse passo a passo aqui, você consegue fazer um belíssimo jogo de tapetes para a sua cozinha. E os materiais que eu usei para trabalhar essa peça, eles estão anotados no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. E no primeiro comentário, além de eu deixar anotado os materiais que eu usei, também tem várias outras informações que podem ser bastante úteis. Dá uma olhadinha no primeiro comentário. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Bem, eu começo aqui pelo barbante na cor laranja e vou dar uma laçada aqui na minha agulha e vou apertar bem essa laçada inicial, deixa bem apertado aqui. Em seguida, fazemos 1, 2, 3, 4 correntes. Voltamos aqui na primeira corrente e prendemos um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um anelzinho bem pequenininho com essas 4 correntes. Agora, subo 3 correntes, essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar pontos altos pegando aqui pelo meio desse anelzinho. Enquanto eu estiver trabalhando os pontos altos, eu vou prendendo essa ponta de linha embaixo desses pontos, assim já vou arrematando. Então, aqui eu trabalho mais um ponto alto. Fiz um grupinho com 2 pontos altos, em seguida 2 correntes. E mais 2 pontos altos pegando aqui pelo meio do anel. Depois dos 2 pontos altos, sempre 2 correntes. Depois das 2 correntes, mais 2 pontos altos. Bem, então, olha, nós vamos seguir com esse padrão de fazer os 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes, até construir aqui o total de 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, aqui trabalhei com o padrão que eu orientei vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois do 6º grupo de 2 pontos altos, faço as 2 correntes, venho aqui. Na terceira corrente que fiz para começar essa volta, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a primeira volta. Agora, nós vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui nessas correntes. Depois de fazer os 2 pontos baixíssimos, nós vamos subir 3 correntes, fazer mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos, aqui no mesmo intervalo de base.
Então, olha, aqui nessa segunda volta, nós vamos trabalhar 6 leques de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, usando esses 6 intervalos de 2 correntes que nós temos aqui de base. Depois de cada leque, nós vamos fazer uma corrente. Fez uma corrente, vem no intervalo da frente, trabalha aqui outro leque. Fez o leque, faz uma corrente. Fez uma corrente, vem no intervalo à frente, faz outro leque. Bem, então, nós vamos trabalhar com esse padrão até encontrar aqui o início e teremos feito no final 6 leques separados, sempre aqui por uma corrente. Eu vou completar a minha volta e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques separados sempre por uma corrente. Depois do sexto leque, eu faço a corrente, venho na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a nossa segunda volta. Agora, para começar a próxima, eu caminho com 2 pontos baixíssimos. Bem, então aqui estou nas correntes desse leque. Aqui eu vou trabalhar outro leque igualzinho esse leque de base, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, para começar, são as 3 correntes. Bem, então, esse aqui é o primeiro leque da minha terceira volta. Depois do leque, aqui na terceira volta, nós vamos fazer uma corrente, vir nesse intervalinho de uma corrente que eu tenho aqui de base e trabalhar aqui 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos no intervalo de uma corrente de base, faz mais uma corrente e aqui nós vamos encontrar outro leque. Então, todas as vezes que nós encontrarmos o leque, nós vamos trabalhar outro leque idêntico nas correntes do leque de base. Fez o leque, faz uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo de corrente de base, mais uma corrente e outro leque no leque logo à frente. Então, esse aqui é o padrão da nossa terceira volta. Nós vamos ficar com 6 lados iguais a esses 2 que acabei de mostrar aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. E cheguei aqui nas correntes do leque de base. Aqui eu faço outro leque. Começo com as 3 correntes. Então, aqui o primeiro leque da quarta volta. Agora é só ir caminhando com uma corrente, 2 pontos altos, no próximo intervalo de uma corrente de base. Fez os 2 pontos altos no intervalo? Faz uma corrente, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Fez os 2 pontos altos, faz uma corrente e encontra aqui o leque. Aqui trabalha outro leque nas correntes do leque de base. Esse aqui é o padrão. Depois do leque, é só fazer aqui uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, outro leque. Bem, então esse aqui é o padrão da quarta volta. Nós vamos fazer 6 lados iguais a esses 2 que acabei de mostrar.
Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei a minha quarta volta com o padrão que orientei, encontrando o início. Eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, nós vamos cortar essa linha. Mas antes de cortar, nós já vamos começar a arrematar essa ponta. Então, do local aqui onde eu fechei, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto. E agora vou fazer mais 2 pontos baixíssimos, pegando aqui nessas duas correntes do leque. Então, aqui eu vou atravessar a agulha pelo meio da corrente e fazer o ponto baixíssimo. Depois de trabalhar os 2 pontos baixíssimos aqui nas correntes, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada, deixo uma ponta aqui mais ou menos assim. E corto essa linha. E por enquanto eu vou deixar essa ponta aqui ainda. Depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse arremate. Bem, então aqui nós trabalhamos o nosso primeiro hexágono com 4 voltas, 1, 2, 3, 4. Boa parte dessa peça é trabalhada com hexágonos de 4 voltas, igual fizemos esse primeiro aqui. Depois que eu completei o meu primeiro, eu vou iniciar um segundo e vou trabalhar aqui a primeira, a segunda e a terceira volta completa. Vou iniciar a minha quarta volta e vou trabalhar 1, 2, 3, 4 lados. Quando eu for trabalhar esse leque que está aqui no final do quarto lado e restar apenas aqui 1, 2 lados para eu completar, eu vou começar a fazer a emenda a partir desse ponto aqui. Vou emendar com esse primeiro que nós fizemos e que está com as 4 voltas completas. E eu vou deixar na seguinte posição aqui para começar a emenda. Então, olha, esse aqui é o primeiro que eu fiz e que já está completo. Essa daqui é a ponta do arremate dessa peça. Então, eu vou deixar aqui nessa posição, olha, do meu lado esquerdo. Bem, depois de posicionar a primeira peça desse jeito que eu falei aqui, nós vamos posicionar a segunda dessa maneira, com esses 2 lados que ainda faltam para encerrar nessa posição. Nós vamos emendar desde esse leque até esse aqui. Então, esse é o espaço que nós vamos usar para fazer a emenda dos dois. E vamos fazer da seguinte maneira. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos aqui do canto, eu vou fazer uma corrente. E reparem aqui, olha, que eu estou com as 2 peças com o direito aqui voltado para cima. Então, vão sempre ficar para fora o lado direito. Se você estiver trabalhando e segurando uma peça encostada na outra assim, então você encosta o avesso com o avesso e deixa o direito para fora nas 2 peças. Então, aqui eu estou trabalhando com ele assim aberto, porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui, fiz a corrente, venho nas correntes desse leque e introduzo a agulha aqui, olha, por baixo das correntes, busco aqui uma linha e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, laça, volta aqui no canto e completa esse canto fazendo mais 2 pontos altos. Então, ficou dessa maneira aqui a emenda. Completei aqui o canto. Depois do ponto baixo, voltei aqui no canto e fiz os 2 pontos altos para completar. Completou o canto, agora nós vamos prender um ponto baixo nesse intervalo aqui de uma corrente. Então, olha, passo por debaixo da corrente aqui, a agulha, busco a linha e faço um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, agora nós vamos vir nesse próximo intervalo que eu tenho aqui no leque que estou construindo, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos nesse intervalo, agora prende um ponto baixo no próximo intervalo desse lado de cá. Prendeu o ponto baixo, volta para cá, no próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos aqui no intervalo, volta do lado de cá e prende um ponto baixo nesse próximo intervalo. Prendeu o ponto baixo, laça, e agora eu tenho aqui o canto.
Então, no canto, eu vou fazer 2 pontos altos. E depois que faz os 2 pontos altos aqui no canto, quando nós estivermos encerrando aqui a emenda, direto depois dos 2 pontos altos, eu venho nas correntes desse leque e aqui eu prendo um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma corrente. Fez essa corrente, laça e vem completar esse canto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, prendi o ponto baixo, fiz uma corrente. Agora, faço mais 2 pontos altos para completar o canto. Então, aqui, olha, eu encerrei a emenda. E aqui, gente, olha, essa parte que nós estamos fazendo, ela vai ficar bem no meio do tapete. Então, todas as emendas das peças que estão no meio do tapete vão ser feitas igual eu acabei de mostrar. Depois que completa a emenda, é só ir fazendo uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou completar o meu e venho. Bem, então aqui completei a minha segunda peça, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo. E enquanto nós estivermos fazendo a emenda das peças que vão ficar aqui no meio do tapete, todas as vezes que nós encerrarmos uma peça, nós vamos fazer igual mostrei para vocês aqui nessa primeira. Então, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo nesse ponto alto, depois mais um ponto baixíssimo em cada uma dessas duas correntes. Então, caminhou aqui com esses 3 pontos baixíssimos, nós laçamos mais uma vez e cortamos a linha, apertamos bem e deixamos aqui a ponta para arrematar depois. E reparem aqui, olha, aqui posicionando a peça para emendar da maneira como eu orientei, as pontas, elas vão ficar todas aqui numa mesma direção, olha. Depois de completar aqui essa segunda peça, eu vou fazer mais uma peça e, de novo, vou trabalhar aqui. A primeira, a segunda e a terceira volta completas e a quarta volta eu vou trabalhar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lado. Quando chegar aqui para fazer o leque no final aqui do quarto lado, eu vou fazer só 2 pontos altos e vou emendar com as outras duas peças. E a emenda é igualzinho, eu já orientei para vocês aqui na primeira emenda. Então, depois desses 2 pontos altos, eu faço uma corrente, venho aqui nessas correntes desse leque e começo aqui a emenda, fazendo um ponto baixo. Depois é só voltar para cá, completar o canto e ir repetindo a emenda da maneira como mostrei nesse aqui. Bem, então aqui, olha, fiz a emenda da terceira peça. E agora é só completar aqui esse restinho com o mesmo padrão que orientei para vocês nesses outros dois aqui. Então, vou completar aqui o meu e venho. Bem, então aqui eu completei a minha terceira peça. Chegando aqui no final, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 3 pontos baixíssimos até essa segunda corrente aqui do leque. E depois eu cortei aqui a minha linha. E por enquanto, olha, meu trabalho está assim. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o arremate dessas pontas. E eu vou falar por que eu vou arrematar como eu vou mostrar aqui agora. Nesses locais aqui, nós vamos emendar outras peças, usando essas correntes desses leques. E, quando nós formos fazer a emenda, nós vamos trabalhar um ponto baixo aqui. Então, é muito pouco ponto para a gente esconder essa ponta embaixo desses pontos. Então, aqui vai ter pouquinho ponto, vai ser só um ponto baixo ou 2 no máximo. Então, olha, nós já iniciamos aqui o arremate com os pontos baixíssimos. Agora, para ficar bem feitinho, nós vamos passar essa ponta na agulha de tapeceiro. E bem próximo aqui onde está saindo a minha linha, eu vou pegar no ponto
nos pontos altos aqui do leque e vou atravessar assim, olha, pelo meio desses pontos. E vou descer aqui trançando essas pontas de linha pelo meio desses pontos altos. Então, aqui, olha, vocês viram que eu vim com a agulha, entrelaçando a agulha pelo meio desses pontos e desci aqui, olha, 2 voltas para baixo. E saiu aqui a minha ponta. Aqui a gente corta bem rente. E está arrematada aqui essa linha. Não tem perigo de desmanchar de jeito nenhum esse arremate aqui. E ele some completamente depois, quando o trabalho estiver pronto, você nem encontra nunca mais um local aqui da emenda. Bom, então eu vou fazer desse mesmo jeito com essas outras 2 pontas aqui e vem. Bem, então aqui arrematei as minhas pontas com o padrão que orientei. Essas pontinhas que nós temos aqui, olha, no meio, é só a gente puxar bem e cortar aqui bem rente, que já está arrematado. Isso aqui também não desmancha, pode fazer tranquilo, que não dá problema nenhum. E aqui, olha, gente, para esse tapete, eu estou fazendo com apenas 3 hexágonos emendados aqui no meio do tapete. É nesse momento aqui que, se você quiser fazer uma passadeira, você continua emendando mais dessas peças com a mesma orientação que eu passei para vocês aqui. Vocês podem fazer aí no comprimento que vocês quiserem. Vocês podem ir emendando quantas peças vocês quiserem aqui no meio do tapete. Ou, se você estiver fazendo um trilho de mesa com linha mais fina, também pode ir emendando quantas peças você achar necessário para construir aí ou a sua passadeira ou o seu trilho de mesa. Depois de fazer aqui as peças do meio, nós vamos continuar fazendo esses hexágonos, só que nós vamos fazer eles coloridos para simular flores no meio aqui dos hexágonos. Eu vou começar da mesma maneira que comecei as outras peças, dando uma laçada aqui na minha agulha, apertando bem essa laçada e fazendo aqui as 4 correntes. Depois, volto aqui na primeira corrente, prendo um ponto baixíssimo e faço aqui 6 grupos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, vou começar com as 3 correntes, que equivalem aqui ao primeiro ponto alto. Bem, então aqui está. Trabalhei o que vai simular aqui a florzinha da peça. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E agora, nós vamos cortar essa linha. Então, antes de cortar, nós vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos. Um no ponto alto e um aqui, pegando pelo meio dessa corrente. Em seguida, laça, estende um pouquinho essa laçada e corta. Essa pontinha aqui do meio é só puxar bem e cortar. Para um trabalho com 3 peças no meio aqui do tapete, igual eu estou fazendo, nós vamos precisar de 10 flores iguais a essa. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A cada hexágono que você aumentar aqui no meio dessa peça, você vai precisar de 2 flores a mais. Bem, e aqui, depois de eu fazer as minhas 10 peças, eu vou pegar um barbante verde, aqui eu vou usar um multicolor verde, e vamos fazer aqui uma volta que vai simular as folhas em volta das flores.
Então, vou amarrar aqui da seguinte maneira, olha, a minha ponta está aqui, eu vou amarrar na direção oposta, ó, do lado de cá, nessas correntes. E aqui, depois de amarrar, nós vamos trabalhar 6 leques de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, vou começar com 3 correntes, fazer mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E aqui, olha, eu já prendi essa ponta de linha por debaixo dos pontos que eu fiz aqui nesse leque. E como essa linha aqui foi amarrada nesse local, e quando eu amarrei, eu apertei bem e depois ainda prendi por debaixo desses pontos altos, então aqui é só cortar bem rente que já está arrematado. Bom, então depois de cada leque, nós vamos fazer uma corrente. Vamos vir para o intervalo de correntes à frente e ir repetindo aqui os leques. E lembrando aqui que os leques são sempre separados por uma corrente. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, completei aqui a minha volta no verde, fiz aqui os 6 leques, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Separei todos eles com uma corrente. Agora, nós vamos cortar essa linha, então eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos. Vou laçar, estender a laçada e vou cortar. E aqui, olha, como eu já disse para vocês, a linha verde a gente já pode cortar aqui. E essa linha laranja, eu também prendi ela embaixo dos pontos do leque. E como nós já tínhamos caminhado com pontos baixíssimos aqui, então ela está bem presa. É só cortar aqui também, que já está arrematada. Então, a gente já vai se livrando dessas pontas. E eu vou trabalhar essa volta no verde ao redor das 10 flores que eu tenho aqui no laranja. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz aqui a volta no verde ao redor das 10 peças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, eu vou trabalhar com o barbante cru. Então, para eu amarrar o barbante cru, eu venho aqui, olha, aqui o local onde eu fechei a volta no verde. Eu vou do lado oposto e amarro aqui o barbante cru. Em seguida, eu subo 3 correntes, faço mais um ponto alto, depois faço 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um leque no leque de base. Depois do leque, então, é só fazer uma corrente e trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente. Fez os 2 pontos altos no intervalo, faz uma corrente, encontra aqui outro leque. Aqui, a gente trabalha mais um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui, depois do leque, é só fazer uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente de base, mais uma corrente, outro leque. E assim vamos. Eu vou fazer aqui a minha volta e venho. Completei a minha terceira volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida caminhei com 2 pontos baixíssimos. Então, vamos dar início à quarta volta. Eu vou começar fazendo um leque sobre esse leque de base. O leque é idêntico com os 2 pontos altos, as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Depois do leque, é só ir caminhando com uma corrente e 2 pontos altos no intervalo de uma corrente. Uma corrente, 2 pontos altos no intervalo. Uma corrente, outro leque. Bem, então, esse aqui é o padrão da quarta volta. E eu vou trabalhar apenas o primeiro, o segundo e o terceiro lado.
Então, vou fazer aqui o meu e venho para a gente começar a emendar essa peça. E trabalhei o primeiro lado, o segundo lado, o terceiro lado. E aqui eu trabalhei sobre esse leque de base 2 pontos altos, que é começando aqui a entrar no quarto lado. A partir daqui, nós vamos começar a emendar com as peças que nós fizemos inicialmente, que vão ficar no meio do nosso tapete. Nós vamos emendar da seguinte maneira: eu tenho aqui uma tira só na laranja. A primeira peça que eu vou emendar, ela vai ficar aqui na mesma direção. Então, ela vai continuar aqui. Os últimos 2 pontos que eu fiz, agora eu faço uma corrente, venho nesse intervalo aqui de correntes e prendo aqui um ponto baixo. E aqui a emenda, ela é idêntica à das outras peças que eu já mostrei para vocês. Prendeu o ponto baixo, vem aqui e completa esse leque desse canto, fazendo aqui 2 pontos altos. Completou o leque, volta no de lá e prende aqui um ponto baixo no próximo intervalo de uma corrente. E vamos indo assim, vem pra cá, faz 2 pontos altos no intervalo de uma corrente. Então, olha, ficou dessa maneira aqui. Agora, é só completar esses 2 lados que faltam aqui. Vou completar aqui esse restinho e vem. Completei a minha volta e está encerrada a emenda desse hexágono. E por enquanto a minha peça está assim. Depois que eu completei a emenda daquela peça, eu peguei outra florzinha e trabalhei a terceira volta aqui no barbante cru e iniciei a quarta volta, e de novo aqui trabalhei o primeiro lado da quarta volta, o segundo e o terceiro. E aqui, olha, eu fiz 2 pontos altos no leque do canto, e a partir desses 2 pontos altos, nós vamos começar a emendar. Então, eu vou colocar aqui nessa posição, olha. E agora, nós vamos emendar desde esse canto, essa lateral aqui no laranja. Depois, vamos subir por essa lateral aqui do barbante cru. Então, nessa posição aqui é a minha peça, ó. E aqui, gente, olha, não tem segredo a emenda. Parece complicado, mas não é não, viu? Então, aqui, depois desses 2 pontos altos que estão aqui nesse leque, eu faço uma corrente e venho prender o ponto baixo nas correntes desse leque. Depois que fez o ponto baixo, então, nós laçamos e voltamos aqui no leque e completamos esse canto com mais 2 pontos altos. Completou aqui o leque no canto, vem no próximo intervalo um ponto baixo. E continua descendo aqui, fazendo o ponto baixo no intervalo, no laranja aqui, e 2 pontos altos no intervalo de uma corrente no cru. E aqui eu cheguei no leque do canto. E esse leque aqui, olha, ele está bem na quina, onde encontra aqui essas 2 peças. Então, eu vou, depois desse ponto baixo, vir aqui e fazer 2 pontos altos. E agora, eu vou prender um ponto baixo aqui, olha, nessa corrente desse leque no laranja, onde eu já tenho aqui um ponto baixo. Então, fez esse ponto baixo aqui no laranja, agora eu vou fazer mais um ponto baixo. Só que agora aqui, olha, tem outro leque aqui, no cru. Então, passando por baixo dessa corrente aqui do leque no cru, que eu faço o meu segundo ponto baixo. Então, olha, todas as vezes que nós encontrarmos o local onde nós temos 2 leques aqui juntos,
Nós vamos fazer da maneira como mostrei aqui, prender 2 pontos baixos, um nesse leque e um no de cá. Depois que prendeu esses 2 pontos baixos aqui, nós vamos voltar aqui no que estamos fazendo e completar aqui fazendo mais 2 pontos altos. Então, ficou dessa maneira, ó. Temos 3 leques encontrando aqui, um leque no laranja, um leque aqui no cru e mais um aqui nesse outro do cru. Depois, é tudo igual, já orientei para vocês. É continuar aqui fazendo ponto baixo no intervalo, 2 pontos altos no intervalo de cá. Ponto baixo nesse intervalo, 2 pontos altos no de cá. E vamos até completar aqui a emenda. Bem, então aqui está. Encerramos mais uma emenda. Agora é só completar esse restante aqui e cortar a linha. Eu vou completar o meu e venho. Completei a emenda da segunda peça e por enquanto meu trabalho está assim. E depois de completar aqui a emenda dessa peça, peguei mais uma florzinha, trabalhei a terceira volta aqui no barbante cru e iniciei a quarta volta e a partir daqui nós vamos fazer só 2 lados da quarta volta. Olha, trabalhei aqui o primeiro lado da quarta volta e o segundo lado. E a partir da terceira flor aqui, nós vamos emendar 3 lados. Então, eu vou começar a minha emenda aqui, olha, nesse canto, vou descer por essa lateral. Depois, vou subir emendando esse lado aqui e, por fim, esse aqui com o cru. Então, depois desses 2 pontos altos, eu faço a corrente, prendo o ponto baixo nas correntes do leque, completo esse leque aqui do cru, fazendo mais 2 pontos altos. E desço aqui fazendo pontos baixos nesses intervalos aqui do laranja e 2 pontos altos nos intervalos do cru. Aqui eu encontrei o meu leque, então faço 2 pontos altos. E do lado de cá eu tenho 2 leques aqui encontrando. Então, vou fazer um ponto baixo nesse leque e um ponto baixo no leque de cá. Agora é só fazer 2 pontos altos para completar esse leque e depois ir caminhando com um ponto baixo nas correntes aqui do laranja e 2 pontos altos nas correntes do cru. Aqui encontrei o próximo leque, então a emenda é igualzinha. Vou fazer os 2 pontos altos aqui no leque. E aqui fazer 2 pontos baixos, um nas correntes desse leque e um nas correntes desse daqui. Fez aqui os 2 pontos baixos, é só completar o leque. Então, aqui eu completei a emenda da terceira flor. Emendei aqui 3 lados.
Agora é só completar esse restante e cortar aqui a linha. Completei a minha volta e cortei aqui o meu barbante. Por enquanto, meu trabalho está assim. E depois de completar aqui, eu peguei a quarta flor e, de novo, eu trabalhei a terceira volta no barbante cru e comecei a quarta volta, fiz o primeiro lado e o segundo lado. E trabalhei aqui apenas 2 pontos altos nas correntes do terceiro leque aqui da volta de base. A partir daqui, eu vou fazer uma corrente e vou começar a emendar nessa posição aqui, olha. Vou fazer a emenda dessa quarta flor de forma idêntica, acabei de mostrar sobre essa terceira aqui. Então, nós vamos emendar 3 lados também. Vou emendar esse lado, depois esse e depois esse aqui. E completar o restinho aqui da volta e cortar a linha. Então, gente, como é a mesma coisa que eu acabei de mostrar sobre esse, eu não vejo necessidade de filmar. Eu vou fazer aqui a minha, seguindo o mesmo padrão que fiz nessa daqui, e venho mostrando como ficou. Bem, completei aqui a emenda da quarta flor. E depois que eu completei a emenda aqui da minha quarta flor, eu peguei a quinta flor, trabalhei a terceira volta aqui no barbante cru, iniciei a quarta volta e fiz o primeiro lado, o segundo lado e o terceiro lado também. E esse daqui será o quarto leque aqui da minha quarta volta. Essa quinta flor, nós vamos emendar apenas 2 lados, porque ela vai ser emendada aqui, olha. No final dessa lateral, começando a virar para o lado de lá. E as emendas, elas não mudam nada, elas vão permanecer sempre igual às emendas que nós já fizemos até aqui. A única diferença é que nesse local nós vamos emendar apenas 2 lados, com o mesmo padrão que já emendamos todas as outras peças. Então, eu vou emendar aqui a minha e venho mostrando como ficou. Completei a emenda da minha quinta flor. Em seguida, eu peguei a sexta flor e trabalhei aqui 3 lados também da quarta volta. E aqui, a sexta flor, ela também vai ser emendada em apenas aqui 2 lados, que será esse aqui e depois esse. Então, eu vou fazer aqui a emenda da sexta flor com o mesmo padrão que já fizemos todas as outras e venho. Completei a emenda da sexta flor. Em seguida, eu peguei a sétima e trabalhei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro lado da quarta volta. E aqui a sétima flor, ela também será emendada em apenas 2 locais, que será esse lado aqui e depois esse aqui. Então, eu vou completar aqui a emenda da sétima flor e venho. Completei a emenda da minha sétima flor. Em seguida, eu trabalhei aqui ao redor da oitava flor, a quarta volta, apenas o primeiro e o segundo lado. E aqui, a oitava e a nona flor, elas serão emendadas as duas de maneira idêntica. E nós vamos emendar 3 lados, que será esse, depois esse e esse aqui. E depois completo o restinho aqui da volta. Bem, então, como a emenda da flor de número 8 e número 9 são idênticas, eu vou aqui fazer a emenda das duas e venho mostrando como ficou. Fiz aqui a emenda da minha flor de número 8 e a minha flor de número 9. Agora, só resta emendar aqui a flor de número 10. A flor 10, nós vamos emendar em 3 lados aqui. Então, eu trabalho aqui a quarta volta, só o primeiro lado e o segundo lado e começo a emenda. E eu vou fazer o meu primeiro ponto da emenda aqui, nesse leque da primeira flor. Então, começo aqui, desço por essa lateral, depois faço essa aqui e, por fim, essa última. Então, eu vou emendar aqui a minha 10ª flor e venho. Completei a emenda das 10 flores e, por enquanto, o meu trabalho está assim. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante na cor laranja e, daqui para frente, nós vamos contornar as voltas ao redor de toda a peça. Então, vamos lá continuar. Bem, e aqui eu vou amarrar o barbante laranja em qualquer leque que eu tiver aqui de base. Procuro amarrar sempre no leque onde não tenha ponta para arrematar aqui. E depois de prender a linha, nós vamos fazer aqui um leque sobre esse leque de base. Então, sobre todos os leques que nós temos aqui
Na base, nós vamos trabalhar outro leque. E os leques continuam sendo feitos com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui o primeiro leque, eu começo com 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Depois de fazer o leque, é só ir caminhando com uma corrente, 2 pontos altos no intervalo de uma corrente de base. Quando a gente encontrar esse local que passa de uma peça para outra, então aqui estávamos descendo, agora vamos começar a subir. Eu não vou fazer nenhuma corrente depois desses 2 pontos altos, direto eu vou laçar e vir trabalhar mais 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente, subindo aqui. Então, aqui, ó, direto laço e venho no intervalo. Então, vai ficar dessa maneira aqui quando a gente terminar de descer e for começar a subir. E aqui tenho um leque na base. Vou trabalhar outro leque nas correntes desse leque. E todas essas pontas que nós temos, nós vamos prender embaixo dos pontos que trabalharmos nessas correntes. Depois de prender essas pontas embaixo dos pontos que trabalharmos aqui, é só cortar bem rente e já estarão arrematadas essas linhas. Então, aqui, depois desses últimos 2 pontos altos, faço uma corrente e o leque. Fez o leque, é só continuar com uma corrente e 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Bem, então é com esse padrão que será contornada toda essa volta. Eu vou fazer aqui a minha inteirinha com essa orientação e venho. Completei a primeira volta aqui contornando ao redor de toda a peça. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora vamos dar início à segunda volta. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes. Agora, eu faço um leque sobre esse leque de base, então começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E a segunda volta, ela é idêntica à primeira. Nós vamos fazer leque sobre leque e depois de cada leque vamos caminhando com uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E quando chegarmos aqui, onde termina de descer e começa a subir, então vamos fazer igual fizemos aqui na base. Depois desse último grupo de 2 pontos altos, não fazemos nenhuma corrente, direto vamos vir aqui no primeiro intervalo subindo e continua tudo igual. 2 pontos altos em cada intervalo, leque sobre leque. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui a segunda volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei a segunda volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com mais 2 pontos baixíssimos até as correntes do leque e iniciei aqui a minha terceira volta fazendo um leque sobre o leque de base. E a terceira volta, ela é idêntica a essas outras duas que nós já fizemos. Então, olha, reparem aqui que eu iniciei, vim trabalhando com os 2 pontos altos nos intervalos, fazendo sempre uma corrente de separação. Aqui, depois que terminei de descer, não fiz nenhuma corrente e subi aqui, fiz leque sobre leque e continuo com o mesmo padrão. Então, nós vamos fazer o total de 4 voltas idênticas com esse mesmo padrão que mostrei nessas 3.
depois que eu completar aqui essa terceira volta, eu vou trabalhar ainda uma quarta volta idêntica a essas aqui. Então, nós vamos ficar com 4 voltas iguais. Como a próxima volta é a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês, eu não vou filmar. Eu vou completar aqui a minha terceira volta, depois vou fazer a minha quarta volta, que será idêntica a essa orientação que acabei de passar para vocês aqui. E assim que eu completar, eu venho para a gente continuar. Trabalhei as 4 voltas contornando ao redor de toda a peça. 1, 2, 3, 4 voltas, todas elas seguindo o mesmo padrão. Quando completei a minha quarta volta, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida caminhei com 2 pontos baixíssimos e estou aqui nas correntes desse leque. Agora, vamos dar início à quinta volta. Eu começo fazendo um leque sobre esse leque de base, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, inicio com as 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois do leque, eu não faço nenhuma corrente, direto eu laço, venho nesse intervalo de uma corrente e trabalho aqui 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos nesse intervalo, laça direto, vem no próximo intervalo e mais 2 pontos altos. Fez 2 nesse, laça direto, próximo intervalo, 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos nesse intervalo, direto laça e vem para esse intervalo aqui começando a subir. Faz aqui 2 pontos altos. E continuamos aqui fazendo 2 pontos altos em cada intervalo, sem colocar nenhuma corrente aqui de separação. E todas as vezes que nós encontrarmos o leque de base, nós vamos trabalhar outro leque igualzinho. Trabalhou aqui o leque sobre o leque de base, então continua fazendo os 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente. Bem, então esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar toda a nossa quinta volta. E a única diferença aqui da quinta volta é que não haverá uma corrente aqui de intervalo entre os grupos de 2 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da quinta volta com essa orientação e venho. Completei minha quinta volta com o padrão que orientei vocês. Agora, nós vamos trabalhar a sexta volta. A sexta volta é o acabamento aqui da peça e nós vamos trabalhar com o ponto caranguejo. E o ponto caranguejo, ele não é um ponto difícil de fazer e dá um acabamento muito bom na peça. Ele é trabalhado aqui andando para trás. Então, nós não vamos continuar no mesmo sentido que fizemos aqui as outras voltas. Agora, nós vamos voltar aqui. E é feito da seguinte maneira. Então, aqui, olha. Do local onde fechei, eu volto com a minha agulha nesse espaço aqui atrás. Busco aqui minha linha. Trago aqui para frente. E agora, passo a laçada por essas 2 linhas. Passou aqui essa laçada, eu venho entre esses 2 pontos altos, introduzo aqui minha agulha, busco uma linha. Tô com 2 laçadas de novo aqui, então sempre nós vamos ficar com 2 laçadas assim. Em seguida, pegamos outra laçada na agulha e passamos pelas 2 linhas. E nós vamos trabalhando entre os pontos. Então, aqui eu fiz um ponto entre esses 2 pontos altos, agora vem nos próximos intervalos. Em todos os intervalos que nós temos entre os pontos, nós vamos sempre atravessar aqui a nossa agulha, buscar a linha, dar uma laçada e passar pelas 2 linhas. Agora, vem entre os próximos 2 pontos e repete.
Vem entre os próximos 2 pontos e repete. Então, aqui, olha, eu vim trabalhando com o padrão que orientei e agora eu encontrei aqui as 2 correntes do leque. Então, todas as vezes que nós encontrarmos as 2 correntes do leque, nós vamos fazer 2 pontos. Então, aqui, olha, trabalhei o último ponto entre esses 2 pontos altos aqui do leque. Agora, vem aqui, olha, passando por baixo das correntes do leque, faço um ponto de novo, passo por debaixo das correntes do leque, puxo a linha e faço 2 pontos. Ó, então, trabalhei 2 pontos nas correntes do leque. Depois de fazer os 2 pontos nas correntes do leque, então, volto a trabalhar entre os pontos altos. E agora eu encontrei o local onde eu termino de descer aqui e vou começar a subir. Então, nesse espaço aqui entre esses 2 pontos altos, eu também vou fazer um ponto caranguejo. Então, olha, trabalhei o meu último ponto aqui entre esses 2 pontos altos, agora venho nesse intervalo aqui e faço mais um. Depois continuo entre os pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhado aqui o acabamento da peça. Eu vou contornar toda a minha e venho mostrando como arrematar essa linha. Contornei aqui toda a minha volta. Esse daqui é o primeiro ponto que eu fiz na volta e trabalhei até esse último intervalo logo antes aqui do primeiro ponto. Em seguida, eu cortei aqui a minha linha. E nós vamos arrematar essa ponta com agulha de tapeceiro. Então, vou estender um pouquinho aqui. Vou passar essa ponta na agulha de tapeceiro. E agora, eu vou atravessar a minha agulha pelo meio dessa laçada. E devagar aqui, eu vou puxando até encostar bem no ponto. Em seguida, eu venho aqui, olha, no meu primeiro ponto e aqui por cima, ó, no meio do ponto, eu vou atravessar a minha agulha. Saí aqui, puxo. Encosto bem aqui os 2 pontos. Agora, eu vou descer com essa linha, entrelaçando aqui a agulha pelo meio desses pontos altos que eu tenho aqui de base. E aqui eu já posso cortar bem rente onde saiu a linha. E está arrematada a nossa peça. E completamos mais um trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser assistir a mais vídeos de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.